Olá, essa edição do programa Saúde em Destaque vai falar da saúde daqueles que estão todos os dias com a gente e geralmente dentro das nossas próprias casas. Hoje em dia, todo mundo sabe, é cada vez mais comum as famílias ou até mesmo pessoas que moram sozinhas terem um bichinho de estimação. Cachorros e gatos principalmente. Por isso, é importante sim a gente falar sobre a saúde deles também. Quem vai conversar comigo sobre esse assunto é o médico veterinário Dr. Luciano Graneman Silva. Dr. Luciano, muito obrigado pela sua participação aqui na nossa programação, no nosso programa. Eu é que agradeço a oportunidade, né? Vamos lá então, doutor. Começamos pelo seguinte. Falar sobre a saúde dos animais tem relação com a nossa saúde porque existem algumas doenças, né, que eles podem transmitir para nós, seres humanos. Eu queria que o senhor falasse para a gente quais são as doenças mais comuns nesses casos. Então, as mais comuns, acredito que sejam as doenças, talvez aquelas relacionadas à pele, ao contato direto, talvez, né? Então, assim, alergias não são transmitíveis, provavelmente seriam as mais comuns nos animais, né? Mas elas não são transmitíveis às pessoas e sequer a outros animais também. Mas a sarna é muito conhecida, micoses, né? Alguns tipos de lesões bacterianas. O pessoal pergunta se, né, é comum, por exemplo, os cães ficarem gripados, por exemplo, se existem algum tipo de gripe de cão que possa transmitir para as pessoas. Não é comum em cães, mas os Streptococcus, por exemplo, é uma bactéria que pode sim transmitir para as pessoas, né? E fora isso, tem doenças que não são comuns, mas que são bastante importantes para a nossa profissão, que é a raiva, né? Nós vemos agora o mês de agosto, a gente está tendo uma situação no nosso país, né, de que a volta do sarampo, né, a polio agora também, as pessoas estão relaxando um pouquinho nas vacinas, e a raiva ela é uma exigência mundial, né? Países como Estados Unidos, né, Europa, né, praticamente todos os países do mundo fazem a vacinação antirrábica. E o Brasil, de certo modo, ele tem feito um trabalho muito bom com raiva nos últimos 50 anos, né? Mas a raiva não está erradicada, a gente tem problema. E um outro caso mais recente na nossa comunidade aqui é a questão da leishmaniose. A leishmaniose é uma doença que é transmitida por mosquitos, né? Lembra um pouquinho aí a dengue, a chikungunya também. Essas doenças de mosquitos, elas têm crescido bastante nos países tropicais, principalmente. E aqui em Santa Catarina nós estamos tendo um problema pelo seguinte: a leishmaniose ela tem tratamento, mas uma vez diagnosticado, o cão ele deveria tratar a vida inteira. E as pessoas iniciam o tratamento, o animal tem uma melhora parcial e aí eles interrompem o tratamento e aquele animal ele passa a ser um reservatório para a transmissão de doença. E é uma doença que tem crescido bastante nos últimos anos aqui para a gente. O DIBEA, né, junto com o Centro de Controle de Zoonose de Florianópolis aqui, inclusive estão fazendo uma campanha agora para distribuição da coleira, que é um preventivo, e conscientização da questão de vacinação também, né? Acho que essas são as principais preocupações assim, que a gente vê com relação às zoonoses, que são doenças que os animais podem transmitir para as pessoas. Agora, doutor, a partir de que momento os tutores devem começar a visitar o veterinário com os seus bichinhos? Então, a adoção, né, ou a aquisição de um animal, um cão ou um gato, né, que é a minha especialidade, o correto seria ser planejado, né, mas normalmente ela acaba sendo por impulso. A pessoa, né, vai estar passeando, vê uma feirinha ou vê um animal ali e resolve levar para casa. A sugestão é que já no primeiro momento, né, logo que você pegar o animal, você já procure um médico veterinário que vai fazer uma primeira avaliação, vai identificar riscos, né, e pode fazer uma orientação tanto para a saúde do animal como para a saúde da família, né. Na infância ali, o animal, né, a partir de 45 dias, tanto o cão como o gato, ele já estaria apto a ser desmamado, a sair da mãe e ir para uma outra casa, se fosse o caso. E aí já começam também as vacinas, né? O vermífugo já começa até um pouquinho antes, né? E aí em casa tem aquela questão da adaptação, tem algumas dicas que o profissional já pode estar orientando já desde o início, a questão da alimentação, que é bem importante. Então, alimentação, vacinas,
remedinho de vermes e o controle, por exemplo, dessas doenças de pele que a gente falou, provavelmente vão ser as primeiras preocupações ali logo que a gente trouxer um animal para dentro de casa. E aí depois, quando acabar o esquema de preventivo de vacinas e tal, aí as coisas já ficam bem mais tranquilas, né? Agora, isso é importante, né? O que o doutor falou agora a respeito da adoção do animal ou da compra do animal, ter esse planejamento e não somente por impulso, né, doutor? O ideal seria exatamente isso, né? Saber das condições, eu moro num apartamento, eu moro numa casa, eu quero um animal pequeno, não, eu quero um grande, eu quero um animal que seja agitado, ou eu quero um que seja mais tranquilo, seja mais, né, fácil de manejar. O ideal seria pensar em tudo isso antes, mas o que a gente observa na prática é que as pessoas acabam, eu ganhei um animal de um amigo, de um parente, ou então eu estava passeando na rua e vi ele ali, ele resolveu adotar. O DIBE, inclusive, aqui o CCZ de Florianópolis, eles têm um projeto interessante. Aos sábados, eles têm alguns animais que podem ser visitados e as pessoas podem fazer um test drive, né? Podem ir lá conhecer e ver, exato, aquele ali, né? Eu acho que ele gostou de mim, eu gostei dele, ele parece ser mais calminho, ele é mais agitado, né? Para quem tem crianças, por exemplo, normalmente um animal que gosta de brincar, de correr, pode ser uma boa opção. Um casal de idosos, talvez aquele mais quietinho, né? Que fica mais no colo, que gosta mais de ser agarrado, provavelmente seria o ideal. Né? Então, quem tiver a oportunidade de fazer esse planejamento, eu recomendo. Né? Essas informações são importantes. Agora, doutor, uma dúvida bastante recorrente: como achar o profissional ou a clínica ideal? Né? Que cuidados as pessoas devem tomar nesse sentido? Então, acho que dois fatores são o que a gente observa mais. Assim. Um é a proximidade do lar. Né? Eu tenho uma clínica aqui próximo da minha casa e o pessoal... Né, quando já tem alguma referência, enfim, normalmente procura um local próximo de casa. E a outra situação é indicação. Né? Eu ganhei esse animal de um amigo, ele leva lá no Dr. Luciano, então eu vou procurar ele pelo menos no início para me dar orientação, até para dar uma continuidade naquilo que já vem sendo feito às vezes. Né? E fora isso... o que a gente costuma recomendar, né, uma preocupação até na verdade que a gente tem hoje na nossa profissão é que assim, você tem unidades, né, um pet shop, por exemplo, uma agropecuária que tem ali um consultório, onde provavelmente você vai conseguir fazer nessa primeira consulta, você vai conseguir fazer uma vacina, uma coisa mais usual assim. E você tem hoje já centros de referência, onde você tem uma equipe multidisciplinar, profissionais, né, que trabalham com cirurgias, profissionais que trabalham com exames, profissionais que trabalham já em áreas com especialidades, né? Então, assim, você vai eu estou com um problema, esse problema me parece ser um pouquinho mais sério do que uma consulta simples, né? Então, tu podes ir num desses locais e buscar o auxílio de um profissional que vai saber te orientar também. Olha, isso aqui a gente precisa de um exame ou de uma cirurgia e fazer isso com segurança, né? A gente percebe às vezes locais que não têm estrutura e que acabam oferecendo uma gama de serviços que no final das contas o cliente ele não tem ideia, na verdade, do que está acontecendo. Ele acha que, né, que ele está sendo, que o profissional tem condições de fazer aquilo. E às vezes a gente acaba tendo uma surpresa negativa nesse aspecto. É isso que eu ia lhe perguntar. Existem especialidades distintas dentro da medicina veterinária também, como para nós humanos? Existe. Nos últimos 5 anos, né, a parte de especialidades vem crescendo bastante. Né? Hoje, no local onde eu trabalho, nós já temos, são cerca de 20 profissionais. Então, a gente tem pessoas que trabalham, temos desde clínicos gerais, né, até pessoas que trabalham com a saúde oral, pessoas que trabalham com a parte de pele, que é bem procurado. Né? Os casos de pele, pelo menos na nossa rotina, eles não só na nossa rotina, as estatísticas trazem, 60% da casuística de atendimentos de médico veterinário são problemas de pele, tá? E cirurgiões, são 4 cirurgiões, anestesistas, tem 3 anestesistas, né? Então são pessoas hoje que conseguem direcionar o trabalho dela só para aquela área, estudam aquela área, desenvolvem um trabalho especializado, né, nessas áreas
e a gente ganha com isso, porque você consegue, hoje a gente consegue fazer aqueles procedimentos mais comuns com segurança, com mais qualidade, e aqueles procedimentos que até algum tempo atrás não estavam disponíveis passam a ser possíveis, né, de ser feito. Agora, doutora, assim, com os humanos a gente sabe que prevenção, né, quando se trata de saúde, é fundamental. Com os animais também? Sim, a gente prefere trabalhar com prevenção, né? É muito mais agradável, porque assim, né, o animal hoje ele é um membro da família e ninguém quer passar por uma situação de medo, de ansiedade, de angústia, né, com um problema que poderia ser evitado. Então a vacina é um exemplo muito típico disso. Às vezes a pessoa fala, será que eu preciso realmente fazer uma vacina? Mas assim, para um fabricante, um laboratório, desenvolver uma vacina é muita pesquisa, é muito trabalho, é muito dinheiro, né? E ele só vai fazer isso se aquilo realmente for uma coisa que seja entendido pela comunidade médica e pela comunidade, né, cliente final, que vale a pena, né? Então, às vezes a pessoa pensa, eu não vou fazer a vacina porque eu não estou vendo o problema próximo de casa, né? E de repente, se aquele animal, hoje os animais eles vão à praia, eles vão à casa do parente, eles vão à praça, eles vão a todos os lugares. Então, se o animal não estiver realmente protegido, ele está correndo um risco, né, que poderia ser evitado. E é o tipo de doença que, se ele vier a contrair uma dessas doenças, de duas uma, ou o tratamento vai ser extremamente dispendioso e sofrimento da família, né? E eventualmente pode até ter sequelas, inclusive, né? Ou o animal vai vir a óbito. Então, vacinas realmente tem que tomar muito cuidado. E fora isso, a questão, por exemplo, às vezes uma coisa que eu percebo, hoje eu sou médico cirurgião, então eu percebo muito tumores de mama, por exemplo. Às vezes a pessoa vê um pequeno nódulo na mama, no caso das cadelas, e aquele nódulo, vou esperar para ver se ele vai crescer ou o que vai acontecer. E o fato é que a nossa experiência hoje, a gente tem segurança para dizer assim, se você vê um pequeno nódulo, procure orientação, faça os examezinhos ali pré-operatórios, faça uma pequena cirurgia, é melhor do que você ficar aguardando e ter que passar ou por uma grande cirurgia, ou eventualmente chegar ao ponto de dizer assim, olha, agora não, essa solução é que ela não existe mais, não adianta operar uma mama quando você já tem um fígado ou um pulmão contaminado, por exemplo, né? A senhora falou uma coisa bastante interessante, vocês profissionais preferem trabalhar com prevenção. Pela sua experiência, os tutores, os donos desses animais hoje, eles têm essa consciência já ou ainda não? Eu digo que eu tenho o prazer de trabalhar, né, com clientes excepcionais, assim, né? As pessoas que procuram, pelo menos, o meu local de trabalho, são pessoas que a gente vê assim, que tem um carinho muito grande pelo animal. Normalmente já vem por indicação e buscam realmente assim, o que existe de melhor. Às vezes a gente até fica um pouquinho constrangido, porque assim, a pessoa já chega aqui pedindo uma coisa que ele viu na internet ou que alguém falou, né, e que não está disponível ainda, né? Tratamentos que a gente espera ainda poder fazer, mas que ainda não são possíveis. E essa é uma coisa interessante da minha profissão, porque assim, eu estou formado há 18 anos e eu me lembro quando eu comecei a trabalhar, a gente sai da faculdade com aquela vontade, né, de mudar o mundo, né, de fazer as coisas acontecerem, de aplicar todas as novidades que a gente aprendeu na faculdade. Mas naquela época, para você fazer um exame de sangue, às vezes era uma dificuldade, né? E hoje não, hoje eles já chegam aqui pedindo ressonância magnética, PET-CT, exames por DNA, né? E você tem que explicar, na verdade, que, né, primeiro vamos conversar um pouquinho, vamos identificar o que realmente é necessário, né? Para a pessoa também não... Porque é isso, a expectativa é muito grande, né? Hoje a gente sabe que existe esse mercado, até o senhor está falando nessa consciência por parte dos donos, que eles chegam pedindo muita coisa, é porque o mercado pet está muito em expansão, cada vez cresce mais, né? Por exemplo, existem planos de saúde para os animais também? Eles existem aqui? Como é que isso funciona na prática? Sim, Florianópolis foi pioneira nesse mercado de planos de saúde, né? Hoje no Brasil tá tendo uma onda muito grande de planos, tem empresas grandes aí, né, seguradoras
multinacionais até que já vêm oferecendo planos para animais. E no nosso caso aqui, tu vê, o nosso estabelecimento tem 18 anos. A gente tem plano de saúde já desde o início, né? Basicamente, os planos hoje eles têm dois tipos. Você tem um plano que ele é um plano que te dá uma cobertura para a parte médica, né? E você tem um plano que ele te dá um auxílio médico e também uma parte estética junto com o plano, né? Então aqui é comum, por exemplo, as pessoas trazerem os animais todas as semanas para fazerem o banho. No nosso caso, a gente entende que o banho ele é um complemento da saúde também. É uma oportunidade que a gente tem ali de estar, né, encontrando aqueles clientes com uma frequência muito maior, né, do que se eles não viessem ao hospital fazer o banho. E a área de banho é separada da área de animais que tem atendimento clínico, mas os funcionários que trabalham no banho, eles são treinados, né, por médicos veterinários, para que eles possam identificar pequenas situações que necessitam da avaliação de um médico veterinário também. E na prática, que a gente observa que os clientes que frequentam o nosso pet shop, eles valorizam muito isso, né? A questão do banho é importante porque os animais ficam bonitos, ficam penteados, cheirosos, né? A sexta-feira é um dia mesmo que lota o banho-tosa. Mas a preocupação acima de tudo é com a saúde deles mesmo. Então tu vê aqueles problemas de pele que a gente falou, são identificados durante o banho. Animais, é muito comum animais que têm alergias, né, necessitam de um cuidado de hidratação, um cuidado de shampoos especiais. Então esse banho na clínica é um banho que ele tem condições, por exemplo, de fazer a aplicação correta do produto, né? Pessoas que a gente costuma dizer que assim, o que a gente usa como referência é o nosso cliente, né? Ele identificar que o animal dele não apenas está saudável, ele aparenta realmente também estar saudável, né? Porque pra gente que é técnico, você olha um animal, né? Quando você vê algum problema, você diz, ali parece que eu poderia ajudar de alguma forma, né? Então essa preocupação com o banho é uma preocupação muito comum aqui pra gente. Em outros locais não é tão comum, por exemplo, as pessoas fazerem banho todas as semanas, né? Até porque o plano ele facilita isso do ponto de vista financeiro, né? Em outros locais não é todo mundo que consegue pagar um banho avulso semanal, né? E fora isso, o acompanhamento médico veterinário, a parte da prevenção que a gente falou. É muito mais fácil se você identifica um problema no início, você já logo ir tratando ele, do que você chegar com um animal, às vezes vai precisar de 15 dias, um mês, às vezes mais de um mês de tratamento, né? O que acaba, de certo modo, além de comprometer a saúde do animal, tem a questão do tempo que vai ser despendido no tratamento também, que é uma coisa que hoje as pessoas buscam comodidade, né? E tem a questão do custo também, né? Um tratamento preventivo, normalmente, ele é muito mais barato do que um tratamento cuidativo, né? Aquela velha história, prevenir é melhor do que remediar, né, doutor? Sim. E assim, interessante que o senhor falou também que banho e tosa não são apenas cuidados estéticos, né? Tem esse acompanhamento como vocês têm aqui na clínica. Mas agora, doutor, só para a gente finalizar, o bem-estar dos animais, então, ele depende da saúde deles, né? O que você diria, então, para os tutores que não costumam lembrar disso, que não costumam lembrar do médico veterinário? Então, eu vejo assim, ter um animal hoje em dia é uma responsabilidade enorme, né? Tanto em tempo, né, como financeiramente e com relação à questão de cuidados. O médico veterinário, eu acho que a gente diz que o cão é o melhor amigo, né, do dono, e o médico veterinário provavelmente é o melhor amigo do cão ou do gato, né? A ideia realmente é se planejar, né, dentro daquilo que você imagina que seria legal para ti. Ter um animal é uma coisa que a gente diz que só quem tem consegue saber realmente o que é, porque é muito gratificante. O animal, a gente diz que é uma extensão da nossa alma, na verdade, né, porque a relação é pura, ela é honesta, ela é intensa, e
E o médico veterinário está aí realmente, a gente estuda, eu vou te dizer que eu como médico veterinário eu não imaginava, né, que na minha profissão eu pudesse me sentir tão realizado, né, do ponto de vista assim, de poder ajudar as pessoas a cuidarem, né, melhor dos animais enfim, a gratificação também que, né, que os clientes têm. Eu encontro clientes no supermercado, aqui no dia a dia, quando vem fazer o banho, e a gente vê que é uma relação mais até do que a parte comercial em si, né? Eu tenho clientes aqui que me acompanham há mais de 15 anos, clientes que já tinham um animal, o animal já não está mais com ele, e ele tem outro animal e a gente continua conversando. Então isso pra gente é extremamente gratificante, né? E é isso. Cuidem bem dos seus animais, né? Quando precisarem, o médico veterinário normalmente é um serviço acessível, não é um serviço assim, né, tão distante, né? Tem muitas clínicas veterinárias, tu pode começar, como eu falei, quem não conhece nenhum médico ainda pode começar com os cuidados perto de casa. Quando tiver uma situação mais grave, tente se informar antes, né, se aquele local tem estrutura para fazer o que é necessário que seja feito, e cuide da prevenção, né, para evitar realmente essa situação mais grave, né. Tá certo, doutor, muito obrigado pela sua participação. O programa Saúde em Destaque fica por aqui e até a próxima.